Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rafael Pablo. Se você gosta de livros, gosta de teologia e também de notícias do mundo evangélico, este é um canal feito para você. Então inscreva-se no nosso canal e não perca nenhum dos nossos vídeos que está saindo sempre às quartas-feiras e aos domingos. E se você já é inscrito, deixe o seu like para ajudar na divulgação do canal. Se você é leitor, eu tenho quase certeza que você já cometeu alguns dos erros que eu vou relatar aqui nesse vídeo. Talvez você pode não fazer mais isso agora, que já se tornou um leitor mais maduro, mas em algum momento da sua vida literária você já praticou algumas das ações que eu vou relatar aqui. E se você é um iniciante nessa jornada literária, provavelmente você ainda está cometendo esses erros. Sabe o que é curioso? É que é bem possível que mesmo eu alertando você sobre esses erros, você pode não acreditar em mim e continuar fazendo exatamente do mesmo jeito. E sabe por que eu sei disso? Porque outros leitores mais maduros já me avisaram a respeito desses erros, mas na época eu também não dei muita bola. Alguns vão até tentar defender que não se trata de um erro e que essas coisas são muito relativas, que variam de leitor para leitor, mas o fato é que lá na frente você vai olhar para trás e ver que eu estava certo. É claro que alguns dos erros são mais graves e outros erros são um pouco menos graves. Mesmo assim, se você puder evitar qualquer um desses erros, pode melhorar significativamente sua qualidade na leitura. Antes de continuar, eu preciso dar apenas mais um aviso. Os erros que eu vou apontar aqui são para todos os tipos de leitores. Entretanto, alguns desses erros podem ser exclusivos para leitores cristãos. Então, feito este aviso, sem mais enrolações, simbora para 3 erros que todo leitor já cometeu ou ainda comete. E o primeiro erro que todo leitor comete ou já cometeu é o de não abandonar a leitura de um livro em hipótese alguma. Eu não sei o porquê, mas parece que nós achamos que o livro tem sentimentos e nós então não queremos magoá-lo com nossa rejeição. Ou ainda, nós temos a crença de que se abandonarmos um livro, teremos fracassado como leitor. É possível também que algumas pessoas não abandonem a leitura de um livro porque algum influencer do YouTube ou do Instagram disse que aquele livro era sensacional. E se o cara da internet disse, então só pode ser verdade. Mas você precisa entender que existem muitos fatores que podem levar você a abandonar uma leitura. Eu darei alguns exemplos. Imagine um livro que dava a impressão de ser de uma maneira ou tratar de um determinado assunto, mas quando você começou a ler, você viu que você se enganou. Ou talvez o próprio livro fez uma propaganda enganosa. Ele prometeu tratar de um assunto ou falar de uma forma, quando na verdade não entrega aquilo que prometeu. Uma segunda hipótese é a história do livro não se conectar com você. Você como leitor tem as suas preferências, tem assim a sua subjetividade e aquele livro não se conectou como se conectou com outras pessoas. Tá tudo bem, abandone esse trocinho. Terceiro, o livro pode ser destinado a leitores que já possuem um conhecimento mais avançado naquele tema tratado. Porém, você como leitor ainda está engatinhando naquele assunto. Então, naquele momento, aquele livro não é para você. Em quarto lugar, nós podemos ter um livro que pode ser ruim mesmo. E por mais que outras pessoas digam que ele é espetacular, maravilhoso, você não conseguiu enxergar essas qualidades descritas ali. Então, mais um motivo para abandonar a leitura. Mas você pode estar se perguntando quais são os prejuízos de não abandonar uma obra ruim. O que eu perco não abandonando? Primeiro, você pode criar uma certa resistência para reler aquele livro quando se tornar um leitor mais maduro. E assim, perde uma grande oportunidade de uma grande experiência literária. Então, imagine que naquele momento aquele livro não sirva para você, mas você insiste em empurrar aquele elefante branco. Depois, lá na frente, você não vai querer voltar e reler aquele livro porque você teve uma péssima experiência. E agora que você estaria pronto para ler aquele livro, você já não quer mais. Em segundo lugar, o livro ruim pode estar roubando o seu tempo para a leitura de bons livros. E isso é o mais grave de tudo. Então, você precisa saber que enquanto você está empurrando aquilo, outros livros muito bons podem deixar de ser lidos apenas porque você não tem tempo para eles, porque você está ali insistindo com aquele trocinho. Antes de partir para o próximo erro, eu preciso fazer apenas uma advertência. Nem todos os livros devem ser abandonados imediatamente quando sentimos que não estamos gostando da leitura. Um livro clássico, principalmente, deve contar com uma paciência um pouco maior do leitor. Afinal, se você não se esforçar para ter um pouco de resiliência, você pode correr o risco de nunca subir o nível da sua leitura. Entretanto, você deve estabelecer um limite. Se você
você insistiu com a obra, mas mesmo assim ela se mostrou ruim e parece não ter perspectivas de melhora, o abandono da leitura é a sua melhor opção. Enfim, na próxima vez que você estiver se negando ao direito de desistir de uma leitura, dê um passeio aí pela sua estante e veja a quantidade de livros bons que você está deixando de ler por causa daquele trocinho que você insiste em não largar. Um segundo erro que todo leitor comete é encontrar um gênero literário preferido e a partir daí focar todo o seu tempo de leitura apenas em livros daquele gênero. Isso pode acontecer com qualquer tipo de leitor, mas eu vejo que acontece ainda mais com leitores que gostam de ler obras de fantasia, terror, histórias de época e a chamada literatura jovem adulta. Na área teológica também encontramos esse tipo de monoleituras, onde o filhotinho de Deus só gosta de ler obras que sejam especificamente de sua denominação ou ainda da sua vertente teológica. São reformados que só leem literatura reformada, pentecostais que só leem obras que tratam dos dons sobrenaturais do Espírito Santo. Isso quando a coisa não piora muito e o abençoado só quer ler teologia coach. É claro que é natural você gostar mais de ler os livros do seu gênero preferido e que você dedique mais tempo a esse tipo de leitura. Entretanto, o seu desenvolvimento como leitor só irá acontecer quando você conseguir mesclar a leitura de diversos gêneros literários, incluindo aqueles que você tem uma certa resistência. Ler apenas obras do gênero preferido irá fazer de você um leitor infantil e principalmente um leitor monofocal. Suas referências serão totalmente prejudicadas pela falta de diversidade nos pontos de vista, além de que você com toda certeza estará perdendo muitas obras importantes da literatura clássica mundial. Eu sei que não é fácil escolher um livro de um gênero diferente daquele que nós gostamos, principalmente se nós temos uma certa resistência ou um preconceito com aquele tipo de literatura. Mas essa escolha é necessária para que você cresça como leitor. Assim como uma boa dieta alimentar exige que você coma alimentos que você não acha apetitosos e muitas vezes até não gosta, para uma boa dieta literária faz-se necessária a leitura de livros de diversos gêneros literários. Somente pessoas imaturas querem fazer apenas aquilo que gostam. Pessoas maduras aprendem a lidar com as diversas situações da vida e assim conseguem se autodisciplinar para fazer aquilo que é preciso. Lembre-se que você pode até comer somente hambúrguer com batata frita todos os dias, mas chegará um momento em que essa dieta irá te cobrar com juros e correção a sua negligência em comer alimentos mais saudáveis. Da mesma forma, é claro que você pode ler somente livros do seu gênero literário predileto. Entretanto, chegará um momento em que essa dieta desregrada e sem vitaminas irá te cobrar o preço. E, como nós não temos todo o tempo do mundo, pode ser tarde demais para você reverter o prejuízo. Então, coloque aí nas suas metas de 2023 livros de gêneros literários que você tem uma certa resistência e comece a quebrar essa resistência. O terceiro e último erro que eu vou tratar aqui nesse vídeo é específico para quem é cristão e, com toda certeza, trata-se do maior erro que um cristão pode cometer em sua vida de leitura. Deixar de ler a Bíblia para ler livros cristãos é algo que trará prejuízos inimagináveis para a sua vida espiritual. É muito interessante acompanhar alguns perfis no Instagram ou mesmo canais aqui do YouTube, onde as pessoas se preocupam unicamente com a quantidade de livros cristãos lidos, mas que a Bíblia é totalmente negligenciada. Há um tempo atrás, eu vi uma sequência de stories lá no Instagram, onde a dona do perfil postou que leu mais de 20 livros cristãos no ano de 2021. Então, um dos seus seguidores perguntou sobre a leitura da Bíblia e como ela fazia para conciliar essas duas coisas. A blogueira gospel respondeu que devido à sua alta carga de leitura diária de livros cristãos e não cristãos, bem como o tempo que ela leva para preparar o conteúdo para suas redes sociais, impedia totalmente a leitura das escrituras, mas que estava planejando começar um plano de leitura anual em 2022. Agora veja, existe algo mais ilógico do que isso? Você deixar de ler a Bíblia para ler livros que falam sobre a Bíblia? É como se uma pessoa nunca tivesse lido O Senhor dos Anéis, mas começasse a ler teses de mestrados e doutorados a respeito do Senhor dos Anéis. Como podemos nos envolver com qualquer outra coisa se não tivermos primeiro o alimento sólido da palavra de Deus? Como poderemos saber se um determinado livro é condizente com as escrituras se não conhecemos as escrituras? É por isso que temos tantas pessoas acreditando em todo tipo de baboseira gospel por aí. Afinal, tudo que elas conhecem do evangelho vem da pregação de um pastor maluco ou das bigodagens teológicas dos canais do YouTube. Se você é cristão e acredita que pode negligenciar sua leitura bíblica em nome da quantidade de livros teológicos que você prioriza, fica evidente que ainda não entendeu
absolutamente nada sobre teologia. Muito bem, pessoal, esses foram os 3 primeiros erros que todo leitor já cometeu ou ainda comete aí na sua vida literária. Qualquer dia desses eu trago outros erros que todo leitor pode cometer, mas que se você é inscrito aqui no canal, você não vai precisar mais cometer esse tipo de erro. Também deixei na descrição e no comentário desse vídeo uma lista de livros que falam sobre leitura e que podem te ajudar a se tornar um leitor melhor. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não esqueça do seu like, fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.